Olá, tudo bem com você? Hoje eu tô muito animado porque finalmente chegou minha hora de falar sobre o meu livro favorito desse ano, que foi A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Que livro maravilhoso. Antes de começar, eu já queria pedir pra você deixar o seu gostei desse vídeo, compartilhe o nosso vídeo com alguém que você saiba que gosta de livros, porque vai me ajudar bastante. Caso você não seja inscrito nesse canal, fique à vontade pra se inscrever. E fique à vontade para comentar aqui embaixo, caso você já tenha lido esse livro, caso você tenha vontade de ler, caso você conheça outras obras do Walter Hugo Mãe, que é um autor do qual eu gosto bastante. Então vamos lá, porque este livro está cheio de marcações, e eu não tô brincando, ele realmente está cheio de marcações. E eu tenho que falar muita coisa sobre ele, mas eu quero falar de uma maneira breve, eu vou falar o necessário, e vou falar também sobre as minhas interpretações, sobre os meus pontos de vista, porque é um livro cheio de temáticas importantes, cheio de temáticas atuais e muito bonito. Vamos lá? Para começar, a sinopse. O livro fala sobre o senhor Silva, na verdade sobre o senhor Antônio Jorge da Silva, que é um senhor de 80 anos cuja esposa morreu. Eles tiveram um relacionamento de 50 anos, um relacionamento muito bonito, e no momento que a esposa dele morreu, ele teve um problema emocional, né? Ele passou mal, precisou ir ao médico, precisou ser internado, precisou ser cuidado, mas saiu de lá com saúde, saiu de lá bem. E o que aconteceu? A família dele, agora que ele estava sem esposa, colocou ele no lar de idosos. Então sim, ele é um senhor de 80 anos, teve um relacionamento de 50 anos, que foi colocado num asilo para passar aí o resto dos seus dias. Um fato importante sobre esse asilo, esse lar de idosos, é que ele é dividido em duas alas. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque a luz vai estourar. Então se você estiver só ouvindo esse vídeo, eu recomendo que você venha aqui rapidinho, só para ver a imagem que eu vou colocar na tela. Ele é dividido em duas alas, a ala direita e a ala esquerda. Uma dessas alas dá para um jardim, para uma praça onde as crianças brincam, enfim. E essa ala é a ala dos senhores e das senhoras saudáveis, aqueles que estão bem, que acabaram de chegar, que não tem problemas de saúde, etc, etc. A outra ala, a ala das pessoas que estão doentes, dá para um cemitério. É quase que um presságio para falar, ó, daqui o seu próximo passo é o cemitério. Você não tem mais para onde ir, você realmente chegou no final da sua jornada. Esse primeiro momento em que ele chega no asilo, né, é bastante melancólico, é bastante triste, ao mesmo tempo que é muito bonito, porque o autor escreve muito bem. Mas é muito triste por quê? Porque ele tá se sentindo abandonado. Ele acha que a família dele abandonou ele, o que de fato aconteceu, né? Então ele sente que ele simplesmente está no lar de idosos porque a família dele não quer mais saber dele. A família já superou o luto e acabou deixando ele de lado. Tanto que ele demora 23 dias para aceitar a primeira visita da filha dele. 23 dias sem ver a filha dele. 23 dias trancado no quarto, sem querer falar com ninguém, sem querer conversar com ninguém. Depois a gente vai descobrir que esses 23 dias não são quase nada, porque nesse asilo teve gente que falou a primeira palavra depois de 60 dias, depois de 2 meses. Então a gente vai entrando nesse clima de melancolia, do qual eu gosto bastante, né, diga-se de passagem. A narrativa é feita em primeira pessoa, então ele vai mesclando isso, contando memórias, contando como foi que ele viveu, contando como que tá a vida dele neste momento. Uma das coisas que me chamaram muito a atenção no antes, na vida jovem dele, é que ele viveu num período de transição de governos. Ele viveu durante a ditadura, que aconteceu em Portugal, que foi a ditadura de Salazar, e ele viveu na quebra desse período de ditadura. Então ele viveu num governo ditatorial, viveu na quebra da ditadura e viveu o pós-ditadura, onde as pessoas tinham mais liberdade. Isso é retratado pra gente em alguns aspectos. Ele fala, por exemplo, como que ele vivia nessa ditadura. Apesar de não concordar com o governo, ele não se rebelou. Ele tinha medo do governo, ele simplesmente se contentou a ficar calado, ele simplesmente se contentou a seguir sua vida da forma que dava, como dava. E aí o autor traz pra gente o que ele chama de fascismo dos bons homens. O que é o fascismo dos bons homens? Ele basicamente defende a ideia de que se você cresceu num regime ditatorial, com ideias ditatoriais, com ideias erradas, você carrega isso dentro de você ao longo de sua vida. E aí cabe quando essas ideias aparecerem, você colocar elas pra baixo. Porque sim, se você passou a vida inteira ouvindo uma coisa, provavelmente essa coisa vai acender em você em algum momento. E aí agora que você tem consciência de que essa coisa é errada, você precisa abafar essa coisa. Não dar palco para essas ideias erradas que podem aparecer na sua cabeça. Outro ponto importante sobre esse momento da ditadura que ele viveu é que chega uma hora em que entra um rapaz na barbearia dele, né? Isso, ele ainda é jovem e tal, mas já é casado. Então esse rapaz entra na barbearia dele, esse rapaz é um militante contra o governo, né? É um rebelde, entre aspas. E a gente fica curioso, o que ele vai fazer com esse rapaz? Ele vai entregar esse cara, ele vai dar abrigo pra esse cara, porque afinal de contas ele não concorda com a ditadura, mas ao mesmo tempo ele tem medo de morrer, né?
Então a gente vai ficar em dúvida aí sobre o que ele vai fazer. Outro ponto que o livro trata, que pra mim é um dos mais bonitos, é a relação de amor que ele teve, que ele tem com a esposa dele. Eu acho que é o amor mais bonito do qual eu já li, de verdade, assim. Foram 50 anos de casamento, a mulher está morta, né? E ele fala dela sempre com muito amor, sempre com muita saudade. Claro que ele passa por várias fases do luto, ele passa pela negação, ele passa pela aceitação, depois ele chega no momento em que o luto vira assim uma saudade, mas todas essas partes são muito bonitas. Um dos trechos mais bonitos do livro pra mim é a visita que ele faz ao cemitério, que ele fala que se ele não conhecesse a esposa dele, ele diria que tava ok ela ficar naquele lugar. Mas como ele conhecia ela e como ela era muito melhor, ela merecia um lugar muito mais bonito, ela merecia muito mais pompa. Eu não sei explicar, é um amor muito bonito, é um amor muito genuíno e é a história de amor mais bonita que eu já li, embora o livro não seja um romance, não é o foco do livro romance. É muito triste, mas é muito bonito como ele fala dela. Então o Sr. Silva vai se habituando a esse lar de idosos, ele finalmente se abre para fazer amigos, para conversar com a galera de lá, e aí nesse momento nós vamos conhecendo as pessoas que estão com ele nesse asilo. E aí uma das pessoas que ele conhece nesse lugar é outro Silva, como muitos Silvas no mundo, né? Aí eles entram meio que numa conversa de quantos Silvas existem, dessa questão de identidade, da identidade portuguesa, da identidade de um país, da identidade de um povo, enfim, essa parte também é muito bacana. Mas um dos personagens mais interessantes que ele conhece nesse lugar é o Esteves sem metafísica. Esteves sem metafísica é um personagem do poema do Fernando Pessoa, do Tabacaria. Ele aparece lá no finzinho do poema e aí o autor coloca esse personagem no livro também. E o que quer dizer ser sem metafísica, não ter metafísica? Basicamente quer dizer que você não tem muitas aspirações na vida, que você não tem muita profundidade de sentimentos, que você meio que vive aí o dia após o outro sem se questionar muito, meio que vivendo não sem rumo, mas sem profundidade de existência mesmo, sabe? E a gente vai acompanhar também o Esteves sem metafísica. E será que ele realmente não tem metafísica, né? Será que ele realmente não tem profundidade de existência? Será que ele não tem profundidade de sentimentos? Será que ele não tem profundidade de pensamentos? Será que ele não tem sonhos? Será que ele não tem frustrações? A gente vai acompanhar tudo isso. E uma das cenas mais bonitas, de novo pra mim, é o aniversário de 100 anos desse Esteves. Todos os senhores e os médicos se juntam nesse asilo pra fazer uma festa de 100 anos pro cara. E é muito bonito como tudo é descrito, assim, sabe? Que meio que todos foram se envolvendo no cantar parabéns, as coisas começaram meio tímidas, mas de repente todo mundo tava super animado, porque afinal de contas era 100 anos desse cara, né? Daí a história vai acontecendo, a gente vai conhecendo o Sr. Silva, vai gostando cada vez mais dele. Ele é um personagem muito bem construído, ele é um personagem muito bem feito. E um fato importante, como eu já disse aqui, ele nunca teve amigos. Então ele tá aprendendo a ter amigos neste asilo, né? Inclusive, um dos capítulos do livro chama Eu Precisava Desse Resto de Solidão para Aprender sobre... O nome do capítulo é o seguinte: precisava deste resto de solidão para aprender sobre esse resto de companhia. Então ele precisava ficar sozinho um pouco para aprender sobre o que é ter companhia depois de ser abandonado, né? Porque ele sempre teve companhia da esposa, ficou sem ninguém, ficou sozinho, mas depois ele conseguiu outras companhias que foram esses amigos que ele fez lá. E quanto mais a história passa, mais a gente vai gostando do Sr. Silva e, claro, mais velho ele vai ficando. Até que chega um momento em que ele começa a ter alucinações, e aí fica um ponto positivo para a edição, porque a alucinação dele são abutres que vêm na janela do quarto, meio que para tentar pegar ele, para aterrorizar ele durante a noite, e a edição traz isso em forma de arte, de ilustração. Eu vou de novo colocar fotos aqui na tela, mas são ilustrações muito lindas, muito bonitas, que dão medo de a gente ver, sabe? Parece que é uma coisa realmente tenebrosa e a gente consegue imaginar como que ele ficava vendo aquilo, alucinando com aquilo. São artes surrealistas, né? Um tipo de arte que eu gosto bastante e tá aqui na tela pra você enxergar, tá bom? Claro que tem outros pontos, né, dos quais eu poderia falar. Por exemplo, tem a relação do personagem com Deus. Ele nunca foi um homem fiel de igreja, assim, de fé. Mas no momento que ele precisou das pessoas da igreja que ele meio que frequentava, as pessoas viraram as costas pra ele. Até que chega um momento em que ele se depara com outra pessoa religiosa no asilo. E ele começa a entender um pouco melhor o que é religião, o que é ter fé, o que é igreja, a instituição igreja, né? E é muito interessante acompanhar também esse esclarecimento do autor, né? Sobre dividir a instituição, que é a igreja, instituição, igreja, da vida privada, da sua vida privada com a fé que você tem, enfim. É muito legal de ver também. Outro ponto muito bom é que tem um mistério que fica no ar durante o livro aí.
Como eu falei pra vocês, o asilo é dividido em 2 alas. Nessas 2 alas, sempre cabem o mesmo número de pessoas, certo? Certo. Se só cabem 100 pessoas, só cabem 100 pessoas. Para entrar uma pessoa nova, o que é que precisa acontecer? Precisa morrer alguém. E como que essas mortes acontecem? Será que todas elas acontecem de forma natural? Será que o asilo tem um dedo nessa morte? Será que as pessoas morrem para poder dar lugar às outras? Será que as pessoas morrem na hora que elas têm que morrer? Fica esse mistério no ar que é muito bom. E quando a gente meio que se dá conta do que pode estar acontecendo, a gente fica complicado. Pra finalizar, eu poderia ficar aqui falando sobre o livro, que eu ia sempre arrumar algo novo pra falar. Mas pra finalizar, eu não preciso dizer que eu amei, né? Eu amei. Foi uma das obras mais bonitas que eu já li na minha vida. Foi a melhor obra que eu li esse ano. Ali com outras, mas num filtro geral, essa aqui é a melhor obra que eu li esse ano. Ela é muito bonita, ela é muito bem feita, a escrita é muito boa de se ler. Quando a gente fala de Walter Hugo Mãe, né, muita gente fica um pouco receosa porque muita gente fala que a escrita dele é difícil de ser compreendida. E isso porque ele segue meio que a escola do Saramago ali, que tá escrevendo e tá pouco se lixando pra pontuação, sabe? Ele não usa travessão, ele não usa 2 pontos, ele usa mais vírgula e ponto final, ele não usa letra maiúscula. Mas o que eu sinto de verdade é que a escrita em si não é difícil, tá? Essa forma que ele usa realmente é um pouco não convencional, na verdade é bastante não convencional. Mas 2, 3 páginas você já se acostumou. A gente hoje lê com 2 pontos de travessão, por quê? Porque a gente aprendeu que era assim. Então quando a gente pega um livro diferente, a gente se coloca no universo daquele livro. Então se eu tô lendo aqui e eu tô vendo que, peraí, o autor tá usando vírgula para iniciar uma fala. Então eu tenho que prestar atenção em qual vírgula que tá iniciando fala, qual vírgula que tá separando um período, tá separando uma informação da outra. No fim das contas é se adaptar à escrita do autor, porque mesmo com sinais de pontuação diferentes aí e tal, é uma escrita muito visual, assim, você consegue imaginar o que ele tá falando, você consegue ver o que ele tá falando e você consegue ficar imerso, você consegue mergulhar naquela história sem ligar muito pra escrita, sabe? No fim das contas se torna automático você ler do jeito que ele quer que você leia. Porque você aprende a ler do jeito que ele quer que você leia. Então não tenha receio de ler Walter Hugo Mãe, de ler Saramago, de ler outra coisa que você acha que vai ser muito difícil, porque ninguém tá aqui colocando uma arma na cabeça de ninguém e falando você tem que entender, sei que lá. Existem muitas pessoas que falam sobre livros na internet. Se você está me vendo, me ouvindo, provavelmente você tem acesso a outras pessoas que têm material de apoio, que tem explicação, a outros sites, a outros vídeos, enfim. E no fim das contas, como eu disse no livro do Machado, é uma história que precisa ser apreciada, leve o tempo que for. Apesar de eu achar que, uma vez que você se acostumou com a história, você vai ler super rápido, porque é uma história muito boa de ser lida. Mas, por favor, se você ficou minimamente interessado com a história, eu recomendo muito que você leia. Eu recomendo que você leia com calma, que você leia no seu tempo, mas recomendo que você leia. É uma obra que precisa ser lida porque ela traz muitas reflexões sobre vários temas, inclusive sobre a velhice, né, que eu não falei muito aqui. É isso, muito obrigado se você ficou até aqui. Se você ficou o vídeo inteiro me ouvindo falar sobre uma coisa que eu amei, muito obrigado. Comenta aqui embaixo para eu saber que você ficou e até o próximo. Tá bom? Semana que vem eu tô de volta, provavelmente com um vídeo curto, se Deus quiser. Valeu! Até a próxima!